nome é Camila Eu Yochabel. sou a Juliana Frigo. Eu sou Liliane Landerdal. Eu sou Roberta Fernandes Monteiro. Meu nome é Cláudia Marques Maciel. Sou Mônica Almura Ertner. Eu sou a Isabela Mendes. Meu nome é Raquel Grosso. Meu nome é Vanessa Braz. Quando eu decidi empreender, eu tinha muito claro que a jornada ia ser dura. Ia ser dura porque precisa de grana, ia ser dura porque no Brasil é difícil empreender, ia ser dura porque eu sou uma mulher, então tudo que eu tivesse ideia, criasse, eu teria que provar 3 vezes mais que eu era boa, que meu negócio é bom, que ele ia ser sustentável, que ele tem um propósito. Então, e principalmente porque eu não venho, por exemplo, de escolas de elite, universidade de elite, eu venho do interior, do Nordeste, que não tem grandes universidades, não é Harvard, não é, enfim, né, grandes universidades. Então, meu desafio era muito maior, né? Sim, eu poderia ter ficado na minha cidade, porque eu já era concursada, eu, com 19 anos eu já era funcionária pública. Então, assim, aquele cenário ali era muito favorável para mim, sabe? Então, por quê? Para quê? A zona de conforto estava estabelecida, né? Quando eu olho para trás, na minha época, né? Naquela época, quando eu olho assim, eu falo, já era concursada, era um dos melhores empregos da minha cidade e estava tudo certo, eu nem tinha feito faculdade, né? Mas eu não acreditava que aquilo era tudo que eu queria, né? Então, isso foi um pouco disso que eu me arrisquei a sair e vir para a cidade grande, a gente fala assim, na cidade grande, para fazer faculdade, sabe? Do sonho que a gente tem quando era criança, eu falava que eu ia ser astrônoma, né? E talvez o paralelo que eu possa fazer com o que eu acabei me tornando, né, trabalhar com tecnologia, seja justamente a questão do estudo, né, de estar constantemente buscando atualização, constantemente tentando acompanhar, né, a evolução, as coisas que vão acontecendo no mundo, enfim. Então, gostava muito de aprender tudo relacionado à tecnologia. E aí, feito isso, então, eu comecei a minha jornada, né? Comecei a trabalhar primeiro como estagiária na área de elétrica, né? Eu trabalhava com circuito impresso, até que surgiu a oportunidade de prestar um concurso público, que é a empresa que eu estou hoje, o Serpro, com muito orgulho, e ali eu aprendi sobre desenvolvimento de software. Então, conheci algumas linguagens, né? Assembler, COBOL, mas sempre usando em máquinas, né? CNC. Mas aí no Serpro eu tive a oportunidade de desenvolver realmente projetos de software. E ali, logo no início, eu já comecei a desenvolver as minhas habilidades de comunicação, lidar com pessoas, resolver conflitos, que é o que eu gosto realmente de fazer. Então, o mundo da publicidade não é muito fácil, né? Tem todos os clichês que a gente possa imaginar, o preconceito, né? Tudo isso faz parte desse ambiente, então passei por muitas situações, só que eu vim de uma época onde isso não era tão falado, não era tão, muitas vezes era aceito, e fazia parte de você aceitar, fazia parte do universo aceitar as situações. Então, sim, sofri muito no começo da profissão por ser mulher, né, e num universo realmente 90% masculino no período. Mas hoje em dia já é muito mais fácil, graças a Deus o mundo está mudando e essa nova geração que está chegando aí já não aceita mais isso, né? Já está fazendo parte desse universo já com uma outra visão e falando e tendo voz para falar sobre isso. Então eu fico muito feliz com isso, né? E acompanho essas mudanças todas e uso isso a meu favor. E aí que eu comecei a ser muito questionada, pela minha idade, eu era bem mais jovem, né, do que sou hoje, entrevistando altos executivos. Eu fui headhunter um período. Então, antes de qualquer coisa, quem estava ali para um processo seletivo não era eu. Mas eu tinha as minhas credenciais o tempo todo sendo pedidas, eu precisava apresentar essas credenciais. Como se a empresa já não tivesse feito isso, né? Uma vez que ela me contratou, entendeu que eu era a pessoa apta para aquele cargo, mas não era o suficiente. Então, todos os dias, a cada reunião com cada executivo, eu tinha que revalidar ali, né, o porquê que era eu, e ele não estava conversando com outra pessoa, e sim com aquela jovem. Mas eu achava naquela época que ok, é isso mesmo, eu não entendia muito do que se tratava. A mulher, ela se cobra muito, ela traz muita culpa e não precisa. E eu vejo hoje com os meus pares, com o meu líder do Banco Pan, que ele não tem distinção entre homens e mulheres.
somos todos seres humanos, mas acho que a primeira barreira que eu tive que quebrar foi o medo, né? Eu tinha que ficar escondida, não podia aparecer em determinados assuntos, porque assim, eu sou mulher e talvez eu tenha que ficar mais recuada. E também vem por conta dos nossos vieses inconscientes e da nossa criação. Hoje a gente tem outra forma de educar os nossos filhos, né? Mas não estou falando que os nossos ancestrais eles são machistas, foi a criação que eles tiveram e foi a criação que a gente recebeu. Então quebrar um pouquinho esse viés inconsciente que nós também trazemos é fundamental, porque nós não somos vítimas, nós somos protagonistas das nossas histórias. Minha postura tem muito do meu, porque eu me cobro muito, então eu sempre quero, eu brinco que o meu sarrafo é muito alto. Então eu nunca acho que eu cheguei aonde eu poderia chegar, eu sempre quero mais, e não é no sentido de me comparar ao outro, é de querer fazer uma coisa mais perfeita, melhor. Sempre acho que eu poderia entregar um pouco mais, fazer um pouco mais e entender que esse mais às vezes não é tão necessário se você de alguma forma alcança um objetivo que estava ali. E eu acho que o meio, porque para as mulheres a gente é cobrada de ser muito boa mãe, muito boa esposa, muito boa profissional. E viver essa dualidade de que eu não estou o tempo todo com meu filho, porque eu trabalho e eu gosto do meu trabalho, e eu nunca nem pensaria em abrir mão do meu trabalho para estar... É uma coisa que acho que a síndrome me trouxe de volta. Quando eu achei que eu já tinha superado com o nascimento do meu filho, eu me questionei, mas será que eu não estou dando atenção para ele? Será que eu não estou tempo suficiente com ele? Porque o tempo todo a gente está tentando equilibrar os dois pratinhos, né? Equilibrar o pratinho de ser uma excelente profissional e uma excelente mãe. E em alguns momentos um dos pratinhos vai ficar um pouco de lado, porque a gente não consegue fazer tudo perfeito, talvez. Então, de fato, você já tinha pessoas ali que já exerciam a função, que já tinham sua posição no mercado de trabalho, e eu ainda estava iniciando ali. Então, o desafio maior foi, primeiro, me entender dentro daquele contexto, né? E me provar dentro daquelas expectativas que a gente tinha, né, dentro de um percentual muito menor feminino. Então, o desafio maior foi basicamente esse, né? Eu vou tratar aquela pessoa como ela gostaria de ser tratada, não como eu gostaria de ser tratado. E nós, mulheres, líderes, a gente tem essa visão muito mais clara. A gente tem empatia, a gente tem antifragilidade. Eu nem chamo de resiliência, eu chamo de antifragilidade, de entender que a gente vai sim levar porrada, mas a gente vai se reerguer e a gente vai fazer tudo de novo melhor, né? E a gente sabe que mulher faz isso muito bem, né? Ir atrás e não desanimar, não esmurecer. Eu acho que isso, por mais dolorido que seja o processo, às vezes, né, é difícil, porque a pessoa está começando a faculdade, até ela passar por toda a experiência que a gente já passou e chegar aqui, não é fácil, mas é possível, né? E eu acho que cada cicatriz na gente, né, é um aprendizado. Então, assim, não tenha medo das cicatrizes, não tenha medo da dor, né? Porque é muito gratificante a conquista. Eu diria para ligarem muito menos para o que os outros pensam e para focarem no que elas têm para fazer, né? Foca no trabalho, vai lá e faz. E o reconhecimento, eu acho que ele vem com isso. Crie laços, né? Crie seu networking. Acho que esse é um conselho que eu dou de coração, que para mim fez muito sentido, né, no início da carreira. Invista em aprendizado, né, o que é nosso, o que a gente conquista aprendendo, ninguém tira, né? E não tenha medo, né? Tem que encarar de frente, porque a gente é capaz. E que as mulheres consigam, né, cada vez mais se transformarem, se aparecerem no mercado, né? E contaminar de forma positiva esse universo. Eu gosto muito da visão da liderança por influência, né? Você influenciar as pessoas de um jeito positivo, você não obrigar ninguém a seguir o que você está dizendo, e sim você mostrar para as pessoas que aquele é o melhor caminho de outra forma, né? De uma forma realmente que faça sentido para ela. Eu aprendi isso tendo referências. Então hoje o conselho que eu dou é para as pessoas buscarem referências positivas e negativas, e referências que façam parte, sejam próximas da sua vida. E a hora que você está na relação,
com os outros, você se perde no barulho do outro. Então, ter autoconhecimento te ajuda a isolar um pouco esse barulho para tomar boas decisões e que vão te poupar de algum estresse. Agora, sim, o erro é inevitável, né? E o erro é uma baita oportunidade de aprender, né? Então, assim, eu acho que a gente também precisaria, para mim, eu era muito crítica comigo, mas muito mesmo, assim, uma régua para mim que eu não tenho com ninguém. Isso é insustentável. A velocidade ela é importante, mas saber a direção, o caminho é mais importante. Talvez você não precise almejar qual é o seu caminho no curto e no longo prazo, mas estabeleça uma meta. Onde eu quero estar no curto prazo? E aí você calibra a velocidade para chegar ali. Porque até, como eu falo, uma motocicleta em alta velocidade, se ela não souber qual é o caminho, a primeira curva ela cai e capota. Então acho que velocidade é importante, porém saber aonde se quer chegar, ela te dá bom insumo na jornada de liderança. Estude, mas procure boas referências, procure pessoas que têm embasamento no que estão falando, conhecimento, empresas como a Aspercom, que não falam só de estudo, falam de causas e falam de experiências que viveram ao longo desses anos, né? E estude também sobre inteligência emocional, porque vai te ajudar talvez a lidar melhor com uma situação que eu demorei a entender, que era a síndrome da impostora, que tanto afeta homens quanto mulheres, mas principalmente as mulheres, porque a gente tem muito potencial e acho que precisamos de mais mulheres na liderança. Acho que a autoanálise ela é muito importante para você conseguir identificar teus pontos de melhoria, teus desafios, para você conseguir superar e chegar a uma carreira de sucesso. Eu entendo que quando você se entende enquanto pessoa, enquanto profissional, já é meio caminho andado, né? Então, quando você se entende, você já é meio caminho andado para você começar a entender outras pessoas, né? A gente tem um mundo, de fato, muito plural, cada vez mais, né? Muito plural. Então, entender o indivíduo, né? Desenvolver um indivíduo tem sido o desafio, né? Então, acho que quando você se entende, você sabe aonde você é forte, aonde você precisa desenvolver, é o primeiro caminho. Então, se escute e seja corajoso. Tente. Persiga, né? A gente precisa engolir alguns sapos, mas mirar no que eu quero. Tipo, eu fazia isso aqui, acordava e trabalhava até 1h da manhã, não tinha feriado, não tinha nada, mas eu pensava aqui, tá, mas eu tô mirando aqui, ó, aonde eu quero chegar, né? Sabe, eu acho que a gente ter claro o que a gente busca, nada para a gente. Sabe, eu falo isso por mim. Então, assim, eu sabia que eu queria chegar aonde eu cheguei. E eu não sabia que lugar era esse, mas eu sabia que não era aquele onde eu estava. Para nós, até devido ao meu contexto, né, ali de tudo, e aí, o que a gente faz? A gente derruba tudo e faz de novo, né? O que a gente faz? Não, né? Começa com o que você tem. Começa e vai evoluindo, né? E essas coisas fizeram muito sentido. E se a gente quer provocar alguma mudança, essa mudança ela não é unilateral. Ela faz parte, né, de todo esse ambiente. Então, homens, mulheres, estudando, buscando o aprendizado, algo maior do que uma simples certificação, a gente consegue realmente mudar, né, transformar os ambientes. Você começar com o que você tem, começar de um jeito mais simples, não querer modificar o ambiente demais, não querer obrigar as pessoas a aceitarem muitas mudanças, porque o ser humano não trabalha bem, não lida bem com mudanças do nada, assim, né? Você querer revolucionar uma situação que está ali. Então foi quando eu fiz a minha primeira certificação com a Aspercom e entendi que a Aspercom seria uma excelente parceira para aportar esse conhecimento de Kanban, que é muito maior do que o que eu tenho, e a Surf entrar com seu conhecimento, né, de marketing, do que a gente já faz, e que assim a gente conseguiria ir juntos mais rápido e de forma mais sustentável. Hoje eu estou com um assunto que é portfólio e agilidade, então eu tenho especialistas nos assuntos que cada vez mais buscam conhecimento com o time da Aspercom, mas eu também fiz, né, para aliar estratégia e técnica. Eu acho que é um bom ingrediente para seguir na jornada de transformação que nós estamos fazendo e evolução do Banco Pan. Então, trocar figurinhas com o pessoal da Aspercom é muito positivo. Eu acho que a Aspercom ela chegou num momento que eu começava a questionar se o meu time estava performando da melhor maneira com o Scrum, a gente praticava o Scrum,
e a gente fez um treinamento em company que eu conheci realmente o Kanban. E logo em seguida eu fui para o Lean Kanban, Kanban Brasil, né, que para mim é um dos melhores eventos que tem, pela qualidade das palestras, pela qualidade da troca, e me abriu um horizonte de conhecimento. Desde que a gente começou o processo de transformação na empresa, a gente nunca pensou de trazer alguma coisa pronta de mercado, alguma solução mirabolante, nem nada disso. A gente sempre pensou em valorizar o que a gente tinha, né? Começar com o que a gente tinha, com o cenário que a gente tinha, mapear esse cenário e aí a gente começar a identificar essas mudanças e mudar de forma evolucionária. Então, o Kanban e a Aspercom nos ajudou muito enquanto empresa nesse caminho de maturidade.